Então, meus prezados irmãos, estamos nós iniciando o culto desse dia muito relevante para o nosso país, dia das eleições, primeiro turno. Já há algumas horas, que as urnas foram fechadas e vamos certamente acompanhar o resultado dos eleição dos vereadores e talvez para a prefeitura a necessidade de segundo turno. Vamos ver o comportamento dos votos, Graças a Deus o Brasil tem experimentado uma boa modernidade nessa parte de contagem de votos e em pouco tempo esperamos já ter resultados, Resultados que alegrarão alguns e deixarão outros saudosos, Mas vai valer, quem sabe, a experiência. Por tudo, sejamos gratos a Deus pelas oportunidades de liberdade que temos em nossa pátria. Meus amados, estamos em pleno domingo musical, mas antes de passar a direção para a nossa ministra de música, vamos lembrar o seguinte, que no próximo domingo, dia 22, teremos conosco a cantora, pregadora, Joyce Bernardo. Ela estará conosco pela manhã. Vamos acompanhar, aqueles que podem vir fazendo suas inscrições virão. E vamos lembrar uma outra coisa, o encerramento do ano de trabalho dos pequenos grupos multiplicadores em reunião na quinta-feira 26, a partir das 19 horas, através da plataforma do Zoom. Então, com esses avisos colocados, nós vamos passar a palavra para a nossa irmã Berenice, a fim de que ela nos conduza nesta noite. Que Deus continue nos guiando. Com a palavra, irmã Berenice. Nessa noite falaremos da nota Mi, a terceira nota da escala musical. Mi nos lembra missões. O propósito de missões é levar a mensagem de salvação aos povos para que Deus seja glorificado. E é interessante como esse propósito missionário se concretiza na música. O salmista chama todas as nações a cantarem ao Senhor, anunciando entre todos os povos a sua glória. Isso está lá no Salmo 96, versos de 1 a 3. Deste modo, não há ação missionária correta sem levar as pessoas evangelizadas a cantarem louvores a Deus Pai e ao Filho Eterno. O ensino da música, por exemplo, serve de estratégia missionária. O missionário pode muito bem ensinar um instrumento musical em troca de uma aula de estudo bíblico, por exemplo. Aqueles que se converterem podem se integrar ao departamento de música da igreja, cantando num coro, grupo de louvor, grupos instrumentais, cuidando do som, da multimídia e tantos outros serviços ligados à música na igreja. Essa estratégia torna a formação musical do obreiro cristão que irá trabalhar no campo missionário indispensável. E um bom conselho a você que é missionário é aprenda um instrumento musical. Quero convidar você então para juntos nessa noite nós cantarmos alguns hinos das campanhas da Junta de Missões. Música é um presente de Deus, adorando e louvando com hinos de missões. A palavra de Deus em Salmos 95, de 1 a 6 nos diz: vinde, cantemos ao Senhor com alegria, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Cantemos, irmãos. Para ver que é tempo de ser
Oremos. Senhor Deus nosso Pai, muito obrigado, Pai, por mais um dia que o Senhor nos concedeu, Pai. Muito obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui num ambiente virtual, Pai, de estar prestando culto a Ti, Pai. Não tem sido tempos fáceis, Pai, mas o Senhor tem nos sustentado como igreja, Pai. Quero te pedir pela vida de cada irmão aqui, presente nesse culto, que o Senhor esteja nos abençoando, Pai. Te peço por essa mensagem que virá aos nossos corações essa noite, que o Senhor consiga estar transmitindo tudo aquilo que o Senhor quer que implementemos em nossa vida, Pai. Muito obrigado. É isso que eu te peço a Deus, Pai. Em nome de Jesus, amém. E agora faremos a leitura bíblica da 36ª semana, cujo foco é o homem. O homem, o seu propósito é amar, é conhecer e estar em comunhão com o seu Criador, bem como cumprir sua divina vontade. Miqueias, capítulo 6, verso 8, diz assim: Ó homem, ele te declarou o que é bom. Por acaso o Senhor exige de ti alguma coisa além disto? Que pratiqueis a justiça, ames a misericórdia e andes em humildade com o teu Deus? Vamos repetir todos juntos? Vamos lá? Diz assim: Ó homem, ele te declarou o que é bom. Por acaso o Senhor exige de ti alguma coisa além disto? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes em humildade com o teu Deus? Esse é o versículo da semana. Reflita, pense e decore esse versículo. Amém? Procurar pessoas que levem a verdade, que leve o reino, que leve a cura, um mundo que precisa de milagres e salvação. A quem enviarei para pregar o evangelho aos cativos e oprimidos, libertem eles das prisões. A quem enviarei para levar o evangelho às nações. O mundo clama pela luz na escuridão. A quem enviarei para levar o evangelho aos cativos e oprimidos, libertem eles das prisões. A quem enviarei para levar o evangelho às nações. O mundo clama pela luz na escuridão.
eu quero ser profeta. Leva-me, usa-me, eis-me aqui, 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 eu quero ser profeta. Oremos. Pai querido, Pai de amor, graças te damos, Senhor, por mais um dia. Obrigada, Senhor, por mais um domingo. Obrigada, Senhor, porque mesmo separados fisicamente, ó Pai, por motivos de força maior, através da internet nós podemos, ó Pai, estarmos reunidos, ó Pai, com os nossos queridos irmãos, em Teu nome. Nesse domingo, Senhor, em que estamos trabalhando o assunto de missões, nesse momento também tão especial de dedicação de vidas e bens, eu peço que o Senhor nos use, ó Pai, nos use como instrumentos, ó Pai, de propagação do Teu amor, ó Pai, que possamos, onde quer que nós estejamos, Senhor, sermos fontes, ó Pai, instrumentos usados em Tuas mãos, Senhor. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado, ó Pai, e obrigada, Senhor, pela oportunidade que temos, ó Pai, de entregarmos, ó Pai, de devolvermos, Senhor, parte do tanto que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, e peço, Senhor, nesse momento sabedoria, Pai, para a direção da Tua igreja, para que todos os recursos, ó Pai, aqui depositados, que sejam todos direcionados para a honra, glória e crescimento do Teu reino aqui na terra. Nesse momento, Senhor, nesse domingo também especial, domingo de eleições, Senhor, municipais, eu peço que o Senhor tenha misericórdia, ó Pai, da nossa cidade, ó Pai, a cidade do Rio de Janeiro, que há tanto tempo tem sofrido tanto, Senhor, com uma série de questões nesse ano, Senhor, ainda mais com uma pandemia. Senhor, dá sabedoria, Pai, para aquelas pessoas que assumirão esses importantes cargos, Senhor, a partir do ano que vem. Que, ó Pai, eles se sintam tocados e tenham, ó Pai, realmente o compromisso, Senhor, de fazerem o melhor para essa cidade, Senhor. Que nós possamos ver cada vez mais grandes coisas, Senhor, nesse lugar. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, pela Tua misericórdia, pelo Teu cuidado até aqui conosco, Senhor. Dá-nos uma boa semana, Pai, na Tua presença. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.
nota de hoje, o Mi. Mas primeiro, nós precisamos tirar o Ré do lugar onde ele se encontra. Por quê? O Ré fica abaixo da linha, entre a linha imaginária do Dó, Ré. Aí sim, vamos trabalhar o Mi. E o Mi, ele sim fica na linha. Portanto, hoje nós vamos trabalhar o Mi de missões. Como a música é importante, porque ela também nos incentiva a fazer missões. E qual é a missão da igreja? A missão da igreja nasceu numa ordem que Jesus deu. Jesus criou e instituiu a igreja. E antes dele voltar para o céu, ele disse ao povo: fique na cidade até que do alto recebam o poder de Deus. E os discípulos aguardaram esse dia. Jesus disse que eles receberiam o Espírito Santo e que o Espírito Santo, que a gente está vendo aqui em forma de pomba, porque nós olhamos para o batismo de Jesus e ele apareceu para as pessoas em forma de pomba, mas o Espírito não tem forma. Aqui é só para lembrar que o Espírito Santo é quem realmente daria poder para a igreja que Jesus tinha instituído chegar em todos os lugares e falar com toda a autoridade. Eles precisavam do Espírito Santo. E Jesus disse: olha, aguardem o Espírito Santo vir sobre vocês. E quando vocês os receberem, vocês precisam ir por todos os lugares, fazendo discípulos e ensinando todas as coisas que Jesus passou para eles, a guardar todas as coisas. E Jesus disse: olha, precisam falar do amor de Deus, fazer discípulos em Jerusalém, na cidade onde eles estavam, na Judéia, no estado onde eles estavam, em Samaria, ou seja, para pessoas fora dos relacionamentos deles, e em todo o mundo. Portanto, nesse mês da música, nós continuamos incentivando aquilo que é o coração da igreja: fazer missões. Presta atenção na mensagem, vamos aprender mais. O mensageiro desta noite é o pastor Samuel Mouta. Pastor Samuel é gerente executivo de missões na Junta de Missões Nacionais. Ele é bacharel em teologia pelo Seminário de Campos, Rio de Janeiro, e é formado em contabilidade. Pastor Samuel é mestre em teologia, é casado com a irmã Simone. Eles têm 3 filhos, a Suzane, o Silas e a Samara. Só nos resta agradecer e dar as boas-vindas ao pastor Samuel. Que Deus use a sua vida nesta noite e o abençoe. Olá, queridos irmãos e irmãs da Primeira Igreja Batista de Jacarepaguá, querido pastor Elias Werneck,
meu respeito, minha gratidão ao Senhor pelo privilégio de estar falando à sua igreja neste momento, neste culto online, é verdade, mas os nossos corações bastante próximos, bastante acalorados pela paixão missionária neste mês de novembro, que é um mês tão especial, e hoje de uma forma assim ímpar, a igreja está discutindo o Mi de missões. Olha que coisa bonita. Missões, que é o coração da igreja. Essa igreja, a primeira igreja batista em Jacarepaguá, esse pastorzão abençoado, que é o pastor Elias Werneck, e esses irmãos queridos que amam a obra missionária e que se envolvem, que se engajam diretamente com a obra de missões. E eu quero, então, queridos, por gentileza, convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. Esse texto nos mostra as últimas palavras do Senhor Jesus. Nós leremos uma leitura devagar desse texto. Eu peço que você fique com a sua Bíblia aberta, mas só adiantando um pouco, se a gente olhar, por exemplo, no verso 9, nós vamos ver que depois de dizer essas coisas, ele foi elevado às alturas. Essas foram as últimas palavras do Senhor enquanto ele esteve fisicamente aqui na terra, antes de ser assunto aos céus. E essas últimas palavras, portanto, elas têm um significado muito especial, porque elas denotam a expressão da urgência, da tarefa, daquilo que o Senhor Jesus deseja para com a sua igreja. A igreja aqui está nascendo. Lucas, escrevendo logo no verso 1, ele diz: fiz o primeiro tratado, Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado orientações pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele escolhera. Depois de ter sofrido, apresentou-se vivo também a eles com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes por 40 dias e falando das coisas referentes ao reino de Deus. E enquanto participava de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes, porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Atente bem para esta expressão do Senhor Jesus dirigindo-se à sua igreja. A igreja estava nascendo. Na verdade, se formos ao rigor da eclesiologia, a igreja ainda nem havia nascido. Lá atrás, em Mateus 16, 18, o Senhor Jesus faz a primeira menção à igreja diante daquela resposta de Pedro, quando ele diz: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E vós quem dizeis que eu sou? Aí Pedro diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus se alegra com aquela resposta de Pedro: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E diz a Pedro: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Eu também te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A partir daquele momento, o Senhor Jesus deixa clara a sua intenção, o seu propósito, o seu desígnio, o seu plano de edificar a igreja. A partir daquele momento, é revelado para os discípulos o intento do coração do Senhor Jesus de estabelecer a sua igreja. Preste atenção que quando nós falamos de igreja, nós não estamos falando, meus queridos, de invenção humana. É claro que o termo igreja já existia antes mesmo de Jesus, no sentido de uma assembleia da comunidade, uma reunião da liderança da comunidade, mas o Senhor Jesus, ele estabelece a sua igreja. Ele diz: edificarei a minha igreja. E quando Jesus começa então o trabalho de edificar a sua igreja, isso vai sendo formatado na mente e no coração daqueles discípulos. Quando chegamos a Atos capítulo 1, o nosso texto de hoje, nós vemos então que a igreja estava ali reunida. E que igreja era essa?
Prestemos atenção. Que igreja era essa? Uma igreja muito simples, uma igreja ainda um pouco confusa, porque as coisas estavam acontecendo numa velocidade muito grande, o Espírito ainda não havia sido dado, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Uma igreja pequena em número, vai dizer aqui mais ou menos 120 pessoas no verso 15, nós temos essa informação. Uma igreja pobre, financeiramente falando, uma igreja sem influência política, não havia ali grandes deputados, senadores ou apoiadores do governo à igreja, não, era uma igreja perseguida. Eles eram perseguidos pelos judeus, eles eram perseguidos pelos pagãos, eles eram perseguidos pelas autoridades romanas. Então eles eram perseguidos de todos os lados. Era uma igreja que sofria perseguições de todos os lados, sem influência política, sem leis que os protegessem, sem muitos recursos para levar adiante o seu propósito. É sempre assim. O Senhor Jesus, ele se agrada de escolher as coisas pequenas deste mundo para revelar nelas o seu grande poder. O Senhor Jesus se agrada em escolher coisas fracas, como eu e você, como nós, a igreja, para revelar em nós a força, o poder dele e não nosso, para que a glória seja dele. E ele então chama os seus discípulos, como acabamos de ler, e diz assim, olha, não saiam de Jerusalém, porque algo especial vai acontecer. Quando ele faz esse suspense no verso 6, os discípulos que aguardavam um reino temporal, político, só uma pequena digressão aqui, um pequeno parêntese, ainda hoje, talvez, muitos aguardam este reino temporal, político, e confundem o reino de Deus com reino político. Muito cuidado com isso. Verso 6, os que se haviam reunido perguntaram-lhe, Senhor, é este o tempo que restaurarás o reino a Israel? Olha a expectativa político-partidária, militar, temporal, terrestre daqueles irmãos da igreja primitiva. Verso 7, Jesus responde, não vos compete saber os tempos ou as épocas em que o Pai reservou por sua exclusiva autoridade. Mas, verso 8, essa adversativa no verso 8, quando começa com esse mas, faz todo sentido mediante a pergunta no verso 6, a resposta no verso 7 e a ordem do verso 8. Mas, em vez de ficarem preocupados com essas coisas, diz o verso 8, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Meus irmãos, a obra missionária torna-se, a partir dessas palavras do Senhor, o dono da igreja, o fundador da igreja, o Senhor da igreja, a igreja dele. Foi ele quem inventou esse negócio de igreja, é ele quem edifica a igreja, é ele quem sustenta, é ele quem escolhe e tira pastores, é o Senhor quem está no comando de todas as coisas, na sua igreja, de um modo ainda muito mais especial. E ele entregou à igreja uma tarefa, uma missão. E essa missão, essa tarefa, essa ordem que nós chamamos de grande comissão, ela está registrada aqui. Nós deveremos ser testemunhas do Senhor Jesus. Testemunhas. No texto paralelo em Mateus, o Senhor Jesus diz, ide fazei discípulos de todas as nações. Mesma coisa, mesma ordem, mesma grande comissão. O Senhor Jesus estabelece a igreja com uma missão, com uma tarefa. E eu e você, que fazemos parte desta igreja 2000 anos depois, ainda precisamos ser fiéis e leais a esta missão entregue pelo Senhor Jesus. Percebam, meus irmãos, que a tarefa da igreja é bastante clara. O Senhor diz, sereis minhas testemunhas. Onde? Onde então deveriam ser testemunhas? Ele diz, em Jerusalém.
Olha, não era muito simples assim ser testemunha em Jerusalém, não. Na verdade, os judeus em Jerusalém, as autoridades judaicas de Jerusalém estavam bastante chateadas com aquele pessoal da igreja querendo persegui-los. E eles estavam até pensando em sair de Jerusalém, indo para o Monte das Oliveiras, indo para os arredores, indo para lugares mais tranquilos, lugares com menos visibilidade. Mas Jesus diz assim: não saiam de Jerusalém, fiquem em Jerusalém. Fiquem em Jerusalém. Porque o Senhor desejava que aquela igreja primitiva fosse testemunha em Jerusalém, a despeito das lutas e perseguições que ela enfrentava. Agora, logisticamente falando, vamos pensar em termos de dificuldades de comunicação, de transporte, de viagens, etc. e tal. Era mais simples para a igreja ser testemunha em Jerusalém. Então, aqueles 120 irmãos que estavam ali reunidos, conforme nos diz o verso 15, ouviram essa palavra de Jesus: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém. E mesmo com as lutas e dificuldades de estar em Jerusalém, eles puderam pensar assim: tá bom, Jerusalém, ok, Senhor, vamos ser testemunhas em Jerusalém. Mas Jesus diz assim: não é só em Jerusalém, tanto em Jerusalém como também em toda a Judéia. Então abriu mais o leque, a amplitude da ação missionária daquela igreja, do cumprimento da tarefa evangelizadora em toda a Judéia. Bom, a Judéia já complica mais um pouco. Nós não temos carros, nós não temos ônibus, nós não temos aviões, nós não temos telefone, nós não temos nada disso, mas tá bom, dá para ir a toda a Judéia. A Judéia não é tão grande assim. Mas Jesus diz: não é só na Judéia, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e também em Samaria. Samaria já era uma questão mais complexa, porque além da distância geográfica, havia uma distância cultural e havia uma distância do coração, havia uma animosidade, uma rivalidade entre aquelas duas populações de judeus e samaritanos. Na verdade, eles se odiavam mutuamente e se excluíam mutuamente. Aí Jesus disse: não, preciso que você vá lá e seja testemunha em Samaria, lá no meio daquele povo que vocês não gostam. Aí eu fico imaginando os discípulos: mas em Samaria? Puxa vida! E Jesus diz: mas não termina aí não. Verso 8 diz: até os confins da terra. Meus irmãos, preste atenção para essa tarefa que a igreja recebeu: ser testemunha de Jesus em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Quando nós observamos a fragilidade daquela igreja que estava ali nascendo, a obra missionária que estava ali iniciando, tinha tudo para dar errado. Se a gente analisar e pensar com a nossa mente, com os nossos olhos humanos, tinha tudo para dar errado. Como que eles iriam viajar? Eles eram pobretões, era uma igreja fraca, era uma igreja nascente, era uma igreja que não tinha estatuto, não tinha CNPJ, não tinha templo, não tinha data show, não tinha coros, não tinha banda, não tinha guitarra, não tinha banco, não tinha data show, não tinha microfone, não tinha nada. Vocês já pararam para pensar nisso? Aquela igreja primitiva em Atos 1, ela não tinha nada. Irmãos, nem Bíblia impressa, nem folhetos, nem revistas de escola bíblica, nem livros teológicos, nem denominação, nem junta. Aquela igreja não tinha absolutamente nada. Além disso, como viajar pela Judéia? Como viajar a Samaria? Como viajar aos confins da terra? Hoje é tão cômodo para nós, temos ônibus para todos os lugares, temos estradas, temos barcos, temos aviões, temos bicicletas, temos automóveis. Eles não tinham nada disso. Eu fico pensando se essa igreja em Atos tivesse uma Kombi, uma van. Já pensou nisso? Você já pensou se Paulo, o apóstolo, tivesse um Fiat Uno?
Se Pedro, João pudessem ter uma motocicleta, que coisa extraordinária, como que eles fariam coisas maravilhosas, mas eles não tinham nada disso. Eles viajavam a pé, eles viajavam às vezes em lombo de animal ou em barquinhos muito precários e perigosos. Não havia linhas urbanas de transporte público, de ônibus, de trem, de metrô, de aviões. Nada disso, tudo era muito precário, tudo era muito difícil, mas mesmo assim eles receberam essa ordem de ir até os confins da terra. A missão da igreja, a tarefa da igreja era clara, mas também não havia recurso de tecnologia. Como nós estamos falando aqui hoje, pelas mídias sociais, pela internet, você já imaginou se Paulo tivesse um celular? Olha que coisa extraordinária! Você já imaginou se Pedro tivesse um Facebook? Você já imaginou se João, o apóstolo do amor, tivesse um canal no YouTube? Olha que coisa extraordinária! Eles não tinham nada disso. A comunicação era precária, era lenta, era tudo muito moroso. Mas apesar de toda aquela fragilidade, apesar de todas aquelas limitações logísticas, Deus chama aquela igreja e lhes dá uma tarefa gigante, hercúlea. Como já disse, eles eram perseguidos. A lei estava sempre contra eles, seja a lei dos judeus, seja a lei dos pagãos, seja a lei romana. Sempre eles eram perseguidos, de modo que a tarefa não era simples. A missão não era simples. E volto a dizer, olhando com os olhos humanos, tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para falhar, mas para a glória de Deus e para a nossa alegria, porque se nós estamos aqui hoje é porque essa missão perpetuou-se ao longo dos séculos na fidelidade desses irmãos aqui. Para a glória do Senhor, eles alcançaram um êxito tremendo. Eles alcançaram o mundo inteiro. Eles levaram a mensagem do Evangelho. Eles foram testemunhas de Jesus em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Chegaram às Américas, chegaram ao Brasil, chegaram até nós hoje, por meio da fidelidade em perseguir, em perpetuar, em executar a tarefa missionária da igreja. Aí eu fico pensando, por que é ou como é que eles conseguiram alcançar ou cumprir essa tarefa? Fazendo a mesma pergunta de um jeito diferente, eu penso assim, como eles que tinham tão pouco fizeram tanto? E nós que temos tanto, às vezes fazemos tão pouco. Vou repetir para você pensar. Como eles, que tinham tão pouco, fizeram tanto, e nós que temos tanto, às vezes fazemos tão pouco. Como aquela igreja primitiva no sentido de ser primeira, não de nenhum demérito para eles. Mas como essa igreja nascente, como eles conseguiram fazer tanto e cumprir com tanta fidelidade a ordem, a tarefa, a missão recebida pelo Senhor Jesus. Permita-me destacar aqui apenas 3 coisas, brevemente. Em primeiro lugar, o poder do Espírito Santo sobre eles. Eles não tinham carro, eles não tinham internet, eles não tinham equipamentos de comunicação, eles não tinham leis de proteção do Estado, eles não tinham bancada evangélica, eles não tinham livros impressos, eles não tinham nada. Mas eles eram cheios do poder do Espírito Santo de Deus. Você sabe o que é isso? Isso fazia toda a diferença na vida deles. Eles eram cheios do poder, eles eram cheios do Espírito. O texto diz, o Senhor dizendo, fiquem em Jerusalém, porque vocês serão revestidos de poder. E quando receberem o poder, aí sim vocês serão minhas testemunhas. Esta promessa do Senhor está cumprida logo no capítulo 2. Vire a página e você verá que a promessa
foi cumprida, o Espírito foi derramado. O Espírito de Deus habita em nós. O Espírito de Deus habita em nós. Nós somos a igreja poderosa do Senhor Jesus. Ora, o Espírito habita em nós. Louvado seja Deus. Agora, muitas vezes nós sabemos disso e mesmo assim ficamos acanhados, temerosos, abatidos. Meus irmãos, aqueles irmãos mesmo tendo tanta carência e tantas limitações, mas sabedores que eram de que o Espírito habitava neles, eles pregavam com uma ousadia tremenda. A gente vê isso ao longo do livro de Atos, como que eles eram cheios do poder do Espírito de Deus. O poder do Espírito de Deus opera em nós, a igreja, hoje. Nós somos a igreja poderosa do Senhor Jesus. Às vezes nós temos assim uma mentalidade, coitadinho de mim, nós somos uma igrejinha assim, fraquinha, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo. Bobagem, meus irmãos, bobagem. Nós somos a igreja poderosa do Senhor Jesus, mais poderosa do que qualquer exército, mais poderosa do que qualquer banco, do que qualquer empresa multinacional, mais poderosa do que qualquer partido político ou qualquer estado de nação sobre a terra. Nós somos a igreja poderosa do Senhor Jesus, porque o Espírito de Deus habita em nós. Agora deixe-se encher do Espírito. Deixe que esse Espírito frutifique na sua vida. Deixe que este Espírito tome conta de você, da sua mente, dos seus olhos, das suas palavras, das suas mãos e pés, do seu coração, da sua vida, dos seus bens, dos seus talentos, dos seus filhos, de tudo. Deixe que o Espírito de Deus domine a sua vida. Deixe-se ser dominado pelo Espírito Santo de Deus. O mundo está para ver, o Brasil está para ver o que Deus fará usando homens e mulheres simples e limitados como eu e você, porém cheios do poder do Espírito Santo de Deus. Por que que eles tinham tão pouco e fizeram tanto? E nós que temos tanto, fazemos tão pouco, porque eles eram cheios do poder do Espírito de Deus. Em segundo lugar, eu vejo que eles tinham um senso de missão muito forte. Se em primeiro lugar eles eram cheios do Espírito, em segundo eles tinham um senso de tarefa. Eles não se desviavam o olhar, eles não se distraíam com outras coisas, eles estavam o tempo todo focados, dirigidos, direcionados para cumprir a tarefa. Sereis minhas testemunhas. Ou, ide, fazei discípulos. O tempo todo eles estavam focados nisso. Às vezes, meus irmãos e irmãs, nós que temos tanto, fazemos tão pouco, porque nos distraímos nas tarefas de outras coisas. Gastamos o nosso tempo, as nossas energias, a nossa paixão, gastamos os nossos dinheiro, a nossa saúde, a nossa vida. Investimos a nós mesmos em coisas que não têm valor algum para a eternidade. Nos distraímos em coisas boas. Eu não estou falando de pecado, não. Estou falando de coisas boas, como a faculdade, o trabalho, a empresa, a casa própria, o time de futebol e tantas outras coisas boas que às vezes tomam o primeiro lugar na nossa vida. Eu não vejo Paulo, Pedro, João, aqueles primeiros apóstolos, Barnabé, Timóteo, Tito, eu não vejo eles preocupados com outras coisas, embora legítimas, mas a preocupação, o foco, a ação, a atitude deles em todo o tempo era direcionada para o cumprimento da tarefa. Sereis minhas testemunhas. Analise a sua agenda. Como está a sua agenda? Quanto tempo você gasta da sua semana para ganhar vidas para Jesus? Para ser testemunha de Jesus. E eu não estou dizendo que você deve deixar o trabalho, ou deixar a faculdade, ou deixar a sua casa, nada disso.
Se Deus não mandou você deixar, não deixe, não sou eu que vou mandar você deixar nada não, de jeito nenhum. Mas lá no seu trabalho, lá no quartel, lá no hospital, lá na oficina, lá no banco, lá onde você trabalha, ou lá na escola, na universidade, no condomínio, na rua onde você mora, você e eu precisamos ser testemunhas de Jesus o tempo todo, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, dormindo ou acordado. A gente tem que respirar isso o tempo todo da nossa vida, meus irmãos. Às vezes nós nos esquecemos disso. Às vezes a gente se esquece disso. E a gente gasta a nossa vida. Eu gosto de uma historinha de uma irmã americana que veio ao Brasil numa viagem missionária, aquela mulher muito animada, mas muito animada mesmo. E ela evangelizava um, evangelizava o outro, evangelizava até o poste se deixasse. E aí a turma ficou muito assim impressionado com o dinamismo, com o vigor daquela irmã americana e perguntaram a ela assim: escuta, irmã, o que você faz lá nos Estados Unidos? E ela disse assim: eu faço discípulos. Olha que resposta bonita, né? E aí os irmãos sorriram: que legal, você faz discípulos. Mas eu estou perguntando assim, no dia a dia, o que você faz no dia a dia? E ela disse: no dia a dia? No dia a dia eu faço discípulos. Aí o pessoal sorriu assim: entendi, mas eu estou perguntando, não é isso não. Eu estou perguntando assim, você acorda segunda-feira, toma café, sai de casa e vai para... eu vou fazer discípulos. O pessoal perdeu a paciência e disse: não é nada disso, eu estou perguntando de trabalho, de cascalho, money, dólar, o que você ganha dinheiro? Aí aquela senhora disse: agora eu entendi, eu sou médica, eu atendo no consultório, faço cirurgia, tiro plantão, mas onde eu estou, eu faço discípulos. A missão da minha vida, a tarefa da minha vida é fazer discípulos. Você já imaginou quando todos nós entendermos isso? Que o professor não está na sala de aula para dar aulas, ele está na sala de aula para fazer discípulo de Jesus. É claro que ele vai dar aula, ele vai dar a melhor aula, ele vai ser o melhor professor daquela escola ou universidade, mas ele está ali como a tarefa principal, fazer discípulos. O mecânico crente, ele está ali não para consertar carros e consertar bem e cobrar um preço justo, é o segundo plano, é o segundo lugar. O primeiro lugar de um mecânico crente é fazer discípulos. O aluno na escola, na universidade, é claro que ele vai estudar, ele vai fazer boas provas, ele vai ser um dos melhores alunos da sala, mas ele está ali com a missão principal de fazer discípulos de Jesus. E assim no quartel, no banco, na repartição pública, na van, no ônibus, em qualquer lugar na vizinhança onde Deus nos colocar. Meus irmãos, aqueles irmãos, eles tinham tão pouco, mas eles fizeram tanto. Sabe por quê? Porque eles eram cheios do poder do Espírito de Deus, mas eles também eram focados, eles não se distraíam da tarefa de fazer discípulos, de serem testemunhas do Senhor Jesus, em todos os lugares aonde Deus os enviasse. Uma terceira e última coisa, para a gente concluir, está no foco de que aquela igreja cheia do poder, aquela igreja focada na tarefa, eles tinham um sentimento de urgência. Eles tinham um sentimento de urgência. Não podia esperar, não podia deixar para depois. Nada era mais prioritário. O cumprimento da tarefa, o cumprimento da missão era prioridade zero na vida daqueles irmãos. Porque no verso 9, já li, depois de dizer essas coisas, Jesus foi levado às alturas, e enquanto eles olhavam para o céu, verso 10, com os olhos fixos, enquanto ele subia, apareceu junto dele 2 varões vestidos de branco, que disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi levado ao céu, virá do mesmo modo como o vistes partir. Aqueles irmãos lá da igreja primitiva, que não tinha carro, que não tinha avião, que não tinha celular, que não tinha internet, que não tinha guitarra, bateria, piano, órgão, não tinha nada, templo, não tinha nada, mas que tinha poder do Espírito, que tinha uma visão focada na tarefa, eles tinham também uma urgência, uma prioridade, porque eles aguardavam a vinda
do Senhor Jesus. Eles sabiam que Jesus estava prestes a voltar. Eles ouviram as palavras destes anjos que lhe disseram: ele virá, verso 11, ele virá. Do mesmo modo como seus olhos estão vendo subir, ele virá, ele virá. Então eles precisavam ser ágeis, eles precisavam ser rápidos, eles não poderiam se demorar, porque Jesus estava para voltar e a tarefa tinha urgência, tinha prioridade, tinha pressa em ser cumprida. E louvado seja Deus, porque os anos se passaram e aquela urgência não se dissipou no coração deles. A agenda deles continuou focada, priorizando fazer discípulos e ser testemunhas até os confins da terra. E louvado seja Deus que esse ardor chegou a nós. Hoje nós somos a igreja do século 21 e precisamos voltar a ter o mesmo poder, a ter a mesmo foco na tarefa e a ter a mesma prioridade na agenda que tinha aquela igreja do primeiro século. Aí sim, nós obteremos resultados fantásticos, extraordinários. É isso que o Senhor espera de nós. Há tanta coisa para fazer neste Brasil missionário, na Amazônia tão gigantesca. Acabei de retornar de lá, da Amazônia, na semana passada, e cada vez que eu retorno da Amazônia, meu coração volta mais inflamado, encandecido de paixão pelos povos ribeirinhos. Tanta gente a ser alcançada no sertão do Brasil, no sertão, povo sertanejo, e temos tantos projetos, tantos sonhos, até de uma carreta missionária. Olhe por isso, envolva-se com isso. Há uma necessidade tão grande de alcançar o sul do Brasil, a nossa gente, nosso povo que está no sul do Brasil, no centro-oeste, Minas Gerais, tantos lugares, povos indígenas, populações surdas, população de rua, dependentes químicos, crianças em vulnerabilidade social, quilombolas, ciganos, tanta gente nesse Brasil que carece de ser alcançada pela mensagem do Evangelho, pelo testemunho da igreja. E eu e você, meu irmão, minha irmã, hoje precisamos viver à semelhança daquela igreja, ao exemplo da prioridade, do foco na tarefa e no poder do Espírito Santo que aqueles irmãos viviam lá no primeiro século. E se eu e você entendermos e colocarmos em prática a obra missionária como tarefa prioritária, principal da igreja, e tudo o que fizermos, tudo para a glória de Deus, resultar no cumprimento da tarefa, na obediência à tarefa, glorificando a Deus, na obediência à grande comissão, nós vamos conquistar o Brasil para Jesus. Essa é a minha oração, esse é meu desejo, esse é meu desafio, esse é meu convite para você, que eu e você, todos nós, priorizemos a obra missionária acima de qualquer coisa na nossa agenda. É a coisa mais urgente, a obra de missões. Priorizemos a tarefa, o foco da tarefa que recebemos, seja você médico, enfermeiro, juiz de direito, motorista de ônibus, aposentado, professor, caminhoneiro, o dono de um mecânico, seja lá o que for, comerciante, comerciário. Priorize de segunda a segunda, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Priorize o foco na grande comissão. Priorize fazer discípulos, ser testemunha de Jesus. E tudo isso só será possível quando eu e você estivermos cheios do poder do Espírito Santo em nossas vidas. Da mesma maneira como o Senhor agiu poderosamente lá no primeiro século, Ele agirá poderosamente nas nossas vidas. Ainda hoje seremos a igreja missionária do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor. Um grande abraço ao meu querido pastor Elias, mais uma vez. Um grande abraço ao meu querido pastor Elias Werneck. Um grande abraço a todos
todos os irmãos e irmãs da Primeira Igreja Batista em Jacarepaguá, juntos, cumprindo a missão, juntos, entendendo a missão, juntos, comprometidos com a missão, nós vamos conquistar a pátria para Cristo Jesus. Um grande abraço. Deus a todos abençoe. Em nome de Jesus. Agradecemos as palavras, a mensagem que nos trouxe edificação, crescimento, conhecimento, através do pastor Samuel Mouta. Muito obrigada, pastor, pelas suas palavras. Nesse momento nós vamos cantar um hino que nos marcou muito, que foi da campanha de 2017 e que diz assim: até que ele venha. Cante com alegria, cante com muita exaltação, porque estamos esperando esse dia e sabemos que ele está muito próximo. Desde já eu quero desejar uma semana muito feliz para você. E aguardamos a sua companhia na próxima quarta-feira, onde teremos o Grupo Master e a direção do nosso irmão Paulo Damião. Não perca, na próxima quarta-feira, 20 horas, aguardamos você. Que Deus a todos abençoe. Amém. Vamos cantar?
Oremos. Senhor Deus, graças eu te dou por esse culto, Senhor. Graças eu te dou porque mesmo em circunstâncias tão complexas, nós podemos estar prestando culto a Ti, Pai. Eu peço que o Senhor esteja abençoando a cada um dos Teus servos, Senhor. Esteja protegendo, esteja concedendo saúde, Senhor. Que, se for da Sua vontade, nós possamos ter o quanto antes essa vacina, Senhor, para que nós possamos voltar à normalidade, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado até aqui, porque o Senhor tem nos ajudado até aqui, Senhor. Eu peço que o Seu plano se cumpra em nossas vidas, Pai. Eu peço que o Senhor nos perdoe dos nossos pecados, ó Pai, e que a mensagem trazida hoje, Senhor, entre nos corações de cada um. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus, amém. Então, amados, depois desse bom momento que passamos, ouvindo e cantando as músicas, acompanhando a palavra do pastor Samuel, chegou a hora de terminar e nós vamos então, como sempre fazemos, vamos orar ao Senhor acompanhando a bênção araônica, texto que diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém. Você está assistindo o PIB Informa. Nossos PGMs nesta semana trabalharão o seguinte tema: você está contente? A base bíblica é 1 Timóteo 6, de 3 a 21. Estamos na semana 47. Aviso e convite. Nossos PGMs farão o encerramento da etapa 2020, dia 26 de novembro, em culto virtual, às 19 horas. Esperamos a participação de muitos irmãos. Mais próximo, enviaremos o endereço. Nesta quarta-feira, dia 18, a exposição bíblica estará sob a responsabilidade do pastor Elias. A direção será do diácono Paulo Damião e cantará o coro master. É o mês da música. Domingo 22, culto da manhã, teremos a visita da cantora Joyce Bernardo. Domingo 29, nosso culto da manhã será virtual. Homens, novembro é azul. Campanha de prevenção ao câncer de próstata. Haja cuidado preventivo. Pedidos de oração. Carlos Alberto Viana pede nossas orações por 2 pessoas, Dídimo e Armando. Devemos orar pelo amigo Reinaldo Leitão. Está vivendo um momento de grande fragilidade. Pedimos as orações por nosso irmão Donato Farinelli, lutando com a Covid-19. Informação: o irmão Moisés José dos Santos informa que sua filha, Bárbara,
após cirurgia bem-sucedida, passou por complicações e faleceu dia 6 de novembro. Oremos por ele e família. Este foi o PIB Informa. Obrigado por acompanhar a nossa transmissão. Nossos cultos são transmitidos pelo YouTube aos domingos, às 10h15 e às 19 horas. E às quartas-feiras, às 20 horas, horário de Brasília. Para saber mais sobre o nosso trabalho e entrar em contato conosco, acesse o site www.pibjpa.org. Confira também as nossas redes sociais no Facebook e Instagram.